Olá, bem-vindos de volta, sejam bem-vindos a mais um evento aqui da Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil, a SMV20. Eu sou o Guilherme Quanti, sou gerente de estratégia e mercado do Cienge e estamos aqui ao longo dessa semana nos nossos papos da trilha de economia e gestão. Antes de apresentar o nosso convidado, aquele convitinho de sempre, tira uma fotinho assistindo a nossa palestra, usa a hashtag SMV20, marca o Client Hub, que a gente quer estar com vocês, né? Estarmos juntos nesse momento aí, compartilhando e curtindo esse conteúdo. Bom, para falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi e voltou várias vezes, mas a gente sabe que quando ela vier, ela vem para ficar. E a gente quer que a LGPD não atrapalhe os nossos desempenhos do mercado imobiliário, né? Então, com o tema aí do bate-papo de não deixe a LGPD atrapalhar as suas vendas, eu chamo José Vitor Lopes, advogado especialista no tema, e que desde já agradeço aí de ter separado uma agenda sempre tão disputada para a gente conversar um pouco sobre um tema que tem ganhado tanto espaço nas pautas, que afeta diretamente a cadeia da construção civil, do início do processo ao final da construção, até o mercado imobiliário lá na ponta, né, José? E que tem gerado ainda muitas dúvidas para os profissionais da área. Muito obrigado, meu caro, por contar contigo aí na nossa trilha. Obrigado, Guilherme, pelo convite, a SMV pela oportunidade de conversar sobre esse assunto. E sim, cada vez que a gente se afasta do mundo jurídico, né, mais dúvidas existem sobre o impacto dessa lei em qualquer aspecto do nosso dia a dia, né? Mesmo dentro dos advogados, nós mesmos temos que estudar bastante para tentar decifrar o que de fato vai acontecer. Esperávamos, né, que a nossa lei, inspirada, muito bem, fortemente inspirada na regra europeia, ela seguisse com a mesma infraestrutura, ou seja, entrasse logo em vigor, tivesse uma autoridade de dados e todas aquelas linhas diretivas de trabalho, né, que lá fora orientam os trabalhos e a compreensão dos estudos de todo mundo. Felizmente, essa não é a realidade no Brasil, e cá estamos aqui para tentar desvendar um pouquinho desses mistérios pelas tortuosas e difíceis linhas de compreensão dessa nova lei, que vai trazer um bom impacto aí nos trabalhos, tá? O maior desafio hoje, então, é, de fato, a gente botar a palavra central da Lei Geral de Proteção de Dados, que é tradução. O que significa essa lei para o meu dia a dia, como ela vai impactar, como ela pode atrapalhar, né, muito o meu negócio, de que forma eu posso colocar, mantê-lo de pé, fazendo o que eu sempre fiz, ou fazendo aquilo que eu gosto, né? Então, o grande ponto é assim, nós não vamos, né, nem o advogado vai virar o senhor, o doutor não pode, nem a lei vai inviabilizar os negócios. O que ela vem é trazer regras, às vezes um tanto quanto claras, dizendo, olha, existem limites que você pode fazer com os dados das pessoas físicas, né, aqueles dados que você coleta para diversas finalidades. Então, você pode fazer algumas coisas, outras você não poderá fazer. Então, o grande ponto é, vou coletar dados eternamente? Acho que essa é a primeira grande dúvida, né? Nós temos aí o mercado imobiliário, construtoras, fornecedores, corretores de imóveis, né? E há um trânsito, especialmente na parte da corretagem, um trânsito muito grande de profissionais entre diversas empresas. Então, o grande ponto é você não vai simplesmente botar o dado no bolso, o dado é seu e eu vou fazer com ele o que eu quiser. Não, justamente o que a lei vem esclarecer é que o dado não é seu, ele está na sua posse. O dado é do titular, daquela pessoa, né, de quem você pegou os dados. Então, esse é a grande quebra de paradigma, né? Eu não sou dono daquela informação que está comigo. Eu estou na posse dela e agora tem regra daquilo que eu posso fazer. E isso vai mostrando que é necessário ter uma relação muito saudável e clara entre corretoras e corretores, né, entre as imobiliárias e os corretores, entre estes e as construtoras, e entre todos os estes e os fornecedores que os cercam. A gente for pensar aqui no empreendimento, e toda vez que a gente fala em mercado imobiliário, é muito mais fácil falar de um apartamento residencial do que uma sala comercial, porque afeta a nossa vida quase que a todo momento, né? Mas se for pensar, então, na construção de um imóvel que precisa ser vendido, você precisa coletar dados para poder trabalhar a parte de marketing, né? E no momento que você fecha um negócio, você não simplesmente entrega um imóvel, você entrega ele, às vezes, decorado, às vezes indicando fornecedores, todo aquele ecossistema que cerca o novo ambiente da construção civil dos últimos anos. Então, como que a gente vai conseguir botar isso de pé, manter, né, essas relações? Como é que eu vou poder
trabalhar o serviço do corretor. Ou ele vai precisar ir atrás, coletar esses dados, trabalhar ele afinco para poder fechar novos negócios. E a lei vai trazendo algumas palavrinhas-chave que todo mundo vai ouvir, essas não tem como a gente escapar. Desculpa se o portador mandar uma notícia, mas tem termos novos nessa brincadeira. Né? Então, você vai ouvir falar muito, muito mesmo de controlador e operador. Controlador é aquele que determina o que você vai fazer com o dado, o operador é aquele que de fato faz. Aí você vai dizer, José, é fixa essa posição? Eu vou dizer, lamentavelmente, não. Vai ser de cada relação. Então, numa relação corretor de imóveis interessado na compra, pode ser de uma sala comercial, de um galpão industrial, tanto faz, aquele que é o titular do dado é a pessoa física, lembre-se, sempre pessoa física, a lei não trata de dados de empresa e dados de negócio, né? E o controlador é aquele que está coletando esse dado, ele pode ou não passar para alguém processar essa informação. Então, ele pode botar numa plataforma de inbound marketing, ele pode anotar no próprio cartãozinho, né, de visitas, uma ficha que ainda é utilizada, né, a gente sabe que ainda é utilizado, não é mais prático, né, mas tem muito ainda nesse mercado. E aí, nessa relação, você vai ter aquele que controla, que determina o que vai fazer com esses dados, e a pessoa que exibe. Então, nessa relação tão trivial, tão verbal, você não vai ficar lendo ali, recitando a regra dos dados na coleta de informações no cartão de visita. A gente sabe que isso não existe. Então, a lei ela vai tratar, inclusive, das expectativas razoáveis que uma pessoa que, né, tem os seus dados anotados vai ser utilizada. E aí a gente começa a estabelecer essas relações, ou seja, o que eu posso fazer, eu, corretor, eu levo esse dado para a base da minha imobiliária, eu anoto essa oportunidade, né, esse interessado naquele empreendimento que eu estou viabilizando os negócios, e aí como que eu vou traduzir isso em novas ações, o que é aceitável fazer, o que eu tenho que pedir alguma informação para a pessoa, né? E aí você vai tendo contato com outras expressões muito clássicas, como o consentimento, o famoso checkbox. Clique aqui para aceitar todos os termos, né? Você entrega seus bens, seus parentes e seus filhos. Não é, apesar do papel, especialmente o eletrônico, que é mais fácil ainda, né? Aceitar tudo, você não pode criar cláusulas esdrúxulas, né? Absurdas, para fazer o que quiser com esse tipo de informação. Isso está muito claro no nosso dia a dia nos contratos bancários, né? As famosas cláusulas leoninas. Se elas não são aceitas lá, não são aceitas cá, pode importar essa experiência, porque é dessa forma que vai acontecer. E aí você vai precisar ter regra, né, para tudo isso. Um desafio muito grande para esse mercado é, de fato, criar padrões. E aqui, desde cara, a gente já coloca o seguinte, o desafio é do mercado, não é do profissional. Então, se nós temos uma plataforma, se nós temos um agrupamento de empresas que são significativas nesse mercado, representantes, né, da atividade, como sindicatos, entidades de classe, inclusive a congregação dos empresários, eles têm a chance, não só o dever, mas a possibilidade de criar o padrão que vai ser aceito. Tá? Essa nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou falar bastante aqui desse famoso artigo 50, famoso entre os poucos advogados que gostam dele, mas que ele é tão útil para esse nosso mercado. Você não é obrigado a aplicar nenhum padrão conhecido de regras de segurança da informação, de proteção à privacidade das pessoas ou proteção de dados. Você tem a liberdade de criar o seu padrão, contanto que ele atinja o objetivo da lei, que é proteger a pessoa, titular do dado. Tá? Então, poxa, eu posso fazer a minha regra? Pode. Como que eu faço isso? Dialogando com o mercado. Então, é aquele momento que eu tenho concorrentes, mas se a gente deixar o judiciário tratar dessa informação, não vai funcionar. Se a gente for esperar uma autoridade de dados que nem constituída está, quando já deveria, né, e não terá braço e pessoas suficientes para criar as regras, nós vamos acabar sofrendo com processos, com investigações de PROCON, MP e tudo mais, e até com possíveis multas lá na frente, né, por conta de maus procedimentos ou pela falta de procedimento agora adotado. Então, é raro isso acontecer. Nós temos aí, por exemplo, um bom exemplo do famoso CONAR, né, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, onde, num contexto político bem histórico, político bem difícil da nossa nação, o mercado se uniu e criou as próprias regras e ele aceita. Então, por que a marca de cerveja não tem mais a tartaruguinha fazendo embaixada? Porque o mercado falou, olha, isso não é aceitável, isso está trazendo as crianças para o mundo do álcool, né? Vamos capar essa parte de bichinhos fazendo participação em mercado de bebida alcoólica? Vamos. É aceitável? Você não consegue veicular nem no Google, Facebook,
grandes canais de televisão, propagandas que descumpram essa regra. Uma regra de mercado não está escrito em lei nenhuma. Então, Perfeito. de novo, nós temos aqui a oportunidade, com base nesse artigo 50, de criar o padrão de mercado. O que o mercado imobiliário, né, o que o mercado quer fazer com esses dados, o que vamos aceitar, o que é aceitável e quais serão os procedimentos mínimos, né, que todos podem tomar. E esse desafio ele é muito grande porque ele vai precisar observar não só o pequeno, como o grande empresário. Então, se eu exigir uma regra muito pesada e muito cara de implementar, eu vou estar bloqueando a minha concorrência. Isso é uma regra que afeta a concorrência, não vai ser aceita, né, no mercado, obviamente não vai ser cumprida. Então, é necessário equilibrar, ter padrões mínimos de registro, de procedimento, de segurança, que possam ser implementados à medida que as empresas ganham corpo nas suas atividades. A gente sabe que, dependendo do mercado, ele é muito impactado por regulatório desde o primeiro dia, como é o mercado financeiro, né? Eu quero abrir uma startup de tecnologia, rapaz. Primeiro você contrata o jurídico, depois você pensa no programador. Então, é diferente, né? Por exemplo, um empreendimento vai ter um engenheiro, isso é certeza. Né? Antes de ter um advogado, você vai ter um engenheiro. Depois vai vir o jurídico nessa história. Então, cada mercado tem as suas prioridades. Neste momento, né, o jurídico ele vai ser necessário. Ele não é o fiel da balança, né? Isso é muito claro. É necessário você confiar em tecnologia para poder empreender, colocar essa lei em voga, mas não cometa o erro de achar que a Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei Geral de Proteção de Dados eletrônicos. Não. Ela afeta desde a padaria da esquina até o cartão de visita dos dados impressos em papel, daquele sorteio do bairro que você está participando. Ela é uma lei geral de proteção de dados de pessoas, não importa onde esses dados estejam, seja em sistemas, processos ou procedimentos. Tá? Então, nós temos aí um grande desafio para empreender. Legal. Muito bom. Eu só queria dar um passinho atrás e dar uma contextualizada, lembrando, né, que o nosso público é fartamente, quase que totalmente constituído pelo pessoal de construtoras, incorporadoras e imobiliárias, né? Em linhas gerais, hoje a gente tem a cultura, né, da construtora, principalmente incorporadora, coletar dados, fazendo campanhas de marketing e tudo mais. Isso ainda é potencializado lá na geração de leads dos portais de classificados de internet, né, de imóveis. As próprias imobiliárias fazem ações aí de e-mail marketing, enfim, em busca de geração de demanda, de geração de leads para fomentar a venda de imóveis, né? Então, ou seja, isso é uma prática aí mais ou menos standard, né? Mais ou menos comum do mercado. Em linhas gerais, como que isso é impactado? Ou seja, significa então que eu não posso mais gerar leads via marketing digital? Não, não é isso. A questão é que existe agora uma maneira correta de fazer essas coisas. Então, eu queria que você trouxesse um panorama bem generalista, né? Sem entrar nas minúcias, mas em que sentido a LGPD, na prática, se ela estivesse entrando em vigor hoje, afetaria a vida de um corretor de imóveis ou de alguém de uma incorporadora amanhã, por exemplo, né? Vamos lá. Primeiro, quando você coleta o dado de uma pessoa, ela tem que saber que esse dado está sendo coletado e que ele vai ser utilizado para alguma coisa. Então, como dar transparência nesse aspecto? Né? A lei ela não traz só obrigações, ela traz obrigações assim, tipo, tenha um fundamento legal para tratar desse dado. Ela vai dizer, antes de você ter um fundamento legal para tratar esse dado, cumpra esses 10 princípios, lá tem uma listagem, transparência é um deles. Então, ser transparente. Olha, eu vou pegar a tua informação aqui e eu vou te mandar um prospecto sobre esse empreendimento. Obviamente, quando você está se relacionando com um corretor de imóveis, ele quer fechar negócio com você, não necessariamente só daquele imóvel que agora você está olhando. Então, a gente tem aí outras bases, outras formas, né, de dizer, é esperado, existe uma expectativa da pessoa receber prospecção de novos empreendimentos, ou enquanto ela não fecha negócio de oportunidades? Sim, existe. Então, é possível continuar coletando dado e trabalhando ele para ações de marketing. Né? Esse exercício que você vai ter que fazer de descobrir o que eu vou fazer, né, com fundamento no quê, aonde eu vou anotar, e como é que eu vou dar ao titular desse dado, à pessoa, né, o interessado nesse negócio, a forma de exercer os direitos que ela tem, que a lei traz.
Então, para cada tipo de atividade, realmente a gente tem que ser um pouco generalista nisso, porque cada um desenvolve o negócio da forma que melhor, né, lhe apetece. Cada pessoa vai lidar com isso de uma forma diferente. Então, o grande ponto disso tudo, eu falei ainda há pouco, eu preciso ter um sistema que me ajude a fazer. Eu posso trabalhar no papel? Posso. Você vai ter uma certa dificuldade, quando os dados crescerem, de anotar, nossa, eu conversei com o José naquela rua, falei tal coisa, e foi nessa oportunidade que eu peguei esse dado dele, e agora, se eu for o caso de eu ter que apagar essa informação, como é que eu faço? Então, confiar em sistemas que te permitam cumprir essa nova regra é primordial. Eleger sistemas que estejam adequados. Tá? Não dá para a gente exigir a adequação de ninguém agora, porque a lei não está vigente, mas certamente todos os negócios sérios desse mercado estão caminhando nesse sentido. Então, o primeiro grande ponto é eleger sistemas sérios que estão caminhando para a adequação. Tá? Ter métodos também de você coletar esse dado e conseguir manter o padrão. Poxa, vou fechar um negócio com uma pessoa. Coletei os dados de contato dela. Então, existe uma expectativa para fechar esse negócio. Ok, o contrato vai ser fechado. De fato, ela quer fechar negócio. Mas, para ser fechado esse contrato, eu tenho que fazer uma análise de crédito, porque ela vai financiar esse imóvel. Então, eu, corretor, vou pegar essa informação, registrar no meu sistema, passar essa informação para o banco ou para uma financeira, enfim, que vai rodar uma análise de crédito, vai retornar uma resposta e eu vou dizer, ok, vamos avançar. Então, eu tenho, primeiro ponto, a relação do marketing, essa coleta de dados, né, para fins de traçar perfis, de fazer as campanhas e tudo isso, o profiling continua sendo permitido, a coleta de dados continua sendo permitida. Você só vai ter que registrar a origem do dado, o que você está fazendo com ele, que tipo de sistema está sendo processado, onde vai ser armazenado. Então, tem diversos aspectos que você vai ter que observar para manter tudo funcionando, mas vai continuar funcionando praticamente igual. Né? José, eu fechei esse contrato, eu dei análise de crédito, quero fechar o contrato com a pessoa. Então, vou ter que pegar mais informações. Se é casado, não é, traz a certidão, quem é o cônjuge, cópia do documento, e aquela coisa tudo que cerca, especificações de contrato, que todo mundo está cansado de saber como é que funciona. Posso pedir essas informações? Pode. Posso registrar elas? Pode. Por quê? Porque eu tenho um ambiente contratual. Então, se a regra do contrato é eu preciso desse dado, está posto. Aí você vai dizer, José, mas para algumas questões eu sou obrigado a seguir regras legais. Por exemplo, eu tenho que registrar no cartório. E o cartório vai pedir dados específicos que até eu não preciso. Vamos deixar dessa forma. Tudo bem. Então, você tem uma obrigação legal de pegar esse dado e levar até um cartório e fazer todo o procedimento. Está autorizado, não tem problema. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não apagou nem a Constituição, nem o Código Civil, ela só vem uma regra nisso tudo, você não pode esquecer do restante, né? Uhum. Então, essas obrigações vão ser lidas nesse conjunto. Ok, fiz a venda, o negócio está perfeito, a pessoa está indo morar no imóvel, mas eu sei que eu tenho um fornecedor aqui que fez o imóvel decorado. Então, toda pessoa que fecha negócio comigo, eu dou o contato para ela dizendo, fulano comprou um imóvel, oferta para ele lá um projeto de decoração que está pronto. Tens aí Poxa, existe uma forma de fazer isso? Tem como fazer. Então, sempre haverá a possibilidade de você justificar. Obviamente, nem sempre isso ficará tão claro para a pessoa, e obviamente você estará num momento de risco. O risco de esse dado estar fragilizado, dele circular, ou de a pessoa não ter compreendido e gerar uma demanda contra você. Então, naqueles cenários em que, ok, deu algum problema, né, na verdade, a palavra é outra, mas não teremos aqui a informação, deu algum problema, quanto tempo eu vou guardar esses dados, né, quando a gente não está sendo filmado na reunião, pode falar, né, por quanto tempo eu vou guardar esses dados para eu poder me defender? Então, se você tem uma obrigação legal, por exemplo, de pagar imposto, você sabe o prazo que precisa guardar esses dados. Mas se você recebeu uma demanda no último dia do prazo que vai prescrever aquele direito, você tem que segurar um pouquinho mais, porque essa demanda, a citação demora. Né? O processo tem ação rescisória, que é quando ele finaliza, pode discutir de novo, aspectos diferentes. Então, essas questões de obrigação legal, defesa do próprio direito, viabilização de negócios paralelos, né? Tal qual uma companhia aérea que ganha dinheiro na passagem, mas também no despacho da bagagem, na balinha que ela vende no corredor. Então, quando você tem negócios agregados
ao mercado imobiliário, como a decoração, despacho de documentos, você vai precisar viabilizar isso dentro do seu ambiente contratual, né, para que esses dados possam circular. Mas eles vão poder fazer. O grande ponto é você ter essa regra escrita, ela estar clara, né, e você conseguir sustentar isso ao longo do tempo, que é o caso, a fase de análise de risco. Aí você vai dizer, tá, José, você falou aqui de legítimo interesse, né, de quando você tem uma expectativa, eu tenho um legítimo interesse de fazer, existe uma expectativa razoável da pessoa que eu faça, eu tenho um fundamento contratual também, eu tenho as obrigações legais, eu tenho a proteção ao crédito, tudo isso são hipóteses de tratamento de dados da nova lei. Mudou alguma coisa? Não, a única diferença é que, ao invés de ficar solto no vento, ou anotado na caderneta ou na agenda de alguém, isso vai precisar estar um pouco mais documentado para dar segurança aos negócios. E aí a gente volta àquela questão. Se tudo for manual, tudo depender de pessoas, pessoas erram, pessoas se esquecem e as coisas furam. E aí você ter sistemas que você possa apostar em confiar que o dado vai ficar lá e não vai circular, não vai ser vazado, você ter registro das operações de tratamento que você fez, né? O advogado sempre dá aquela voltinha e consegue voltar para a expressão legal, que é operação de tratamento, né? O que é operação de tratamento? Não é comprar um remédio na farmácia, é operação de tratamento, né? É você ter registro daquilo que você fez. Tratamento é um gênero, né, que comporta diversas espécies. Se tiver algum professor de biologia que me veja falando alguma coisa de bobagem, comenta aí. Mas, então, vamos lá. Você tem a coleta desse dado, você tem o armazenamento dele, você vai traçar perfis, então você está tratando esse dado. Tudo isso é tratamento. São formas de você tratar. Então, para fins de marketing, eu quero disparar um e-mail marketing, vou construir um perfil. Eu sei que o José tem de 30 a 40 anos, quem for meu amigo vai puxar mais para 30, né? Ele tem um e-mail tal, ele é advogado, ele gosta de falar bastante, ele tem todos esses perfis aqui, ele já fez algumas compras, e você vê, opa, eu tenho um histórico de uma transação que não foi uma relação comigo. Como que eu vou justificar esse dado no meu perfil, né, para essa finalidade específica? Então, posso continuar agrupando dados? Posso, mas agora a regra é qual é o fundamento legal que me deixa trazer esses dados para traçar esses perfis. Então, nem sempre ele será o mesmo fundamento. E esse é o grande desafio. Sentar, compreender como a atividade se desenvolve, o que a gente consegue justificar para que continue funcionando. Se for impactar, como é que a gente molda, né, modela isso, parametriza para ou fazer algo melhor, ou para manter o trabalho de pé, né, registra e segue trabalhando. Então, é aquele momento de introspecção, né, empreendedor. Eu preciso olhar para o meu negócio como um todo. E nesse momento de oportunidade de olhar o negócio, você vai pensar, tá, José, como é que eu faço isso se eu não tenho processos definidos dentro do meu negócio? Vai ficar muito claro para você que se você não tiver processo definido, você nunca vai atingir a conformidade com a nova lei. Então, o grande desafio da empresa também é um dos grandes, né? Parece que agora tudo virou prioridade, mas não. Você vai trabalhar dados que passam por processos e sistemas. Sendo possível identificar isso, mais facilmente o teu negócio vai estar em conformidade. Então, você tem aqui diversos desafios. O primeiro é estar bem organizado. Então, ferramentas de gestão vão auxiliar bastante isso, consultorias especializadas, profissionais especializados. Está na hora de apostar no setor de conformidade do teu negócio. Perfeito, e a LGPD então me parece ser um grande agente aí, impulsionador da transformação digital dos negócios, né? Porque parece ser uma oportunidade maior para a área de tecnologia do que de direito propriamente dita, porque vai ter que viabilizar aí ferramentas e plataformas para que aconteça na prática, né, a proteção dos dados, porque como você falou, eu tenho 100 mil leads na minha base, né, cara? Não tem como fazer isso no Excel, na mão, no papel, na memória, em hipótese alguma, pelo volume de dados que isso, pela complexidade de gerenciar isso. Né? Um ponto muito importante, né? Existem por aí diversas consultorias das planilhas, né? Olha, tome aqui essa planilha, esta linha diz o histórico da sua empresa. Dados têm atributos, informações, né? Você tem nome, CPF, telefone e endereço. Pode botar isso numa coluna? Sim, mas tá, eu peguei com esse endereço e fiz outra coisa. Cara, uma nova linha nessa planilha vai bagunçar a coisa toda. Então, você de fato precisa de uma inteligência, né? Transborda a capacidade de uma planilha de dados
especialmente porque quando você precisa construir regras para ela, tu vai ter que dominar o funcionamento da planilha, o procedimento, né, os processos internos da tua empresa e o que você vai fazer com esse dado. Então, tira essa energia da frente, deixa isso num sistema e te preocupa com o resto. Então, esse desafio de fazer o jurídico dialogar com os processos internos, com os diversos profissionais e a parte de TI, ele é muito grande, E aí o jurídico não fala a linguagem do marketing, não fala a linguagem da TI, passa longe do comercial, né? E os diretores da empresa vão dizer, olha, quando der problema eu te chamo. Então, esse quando der problema, ele vai ser muito grande. Né? E já vai ser tarde demais, provavelmente. Exatamente. O que mais acontece nessa briga toda é o marketing brigando com o jurídico. Né? Um dos pontos, né, de desafios dessa brincadeira toda é, se eu tiver uma informação que eu coletei para fazer uma campanha de marketing, eu utilizei ela, eu atingi a finalidade, fechei o contrato, vendi o imóvel, ok. Aí eu vou guardar esse dado só para me precaver, pelo prazo prescricional de ação, enfim, o jurídico vai dar a regra dele, bonito. Aí o marketing fala, esse dado está aqui na nossa base, o que a gente pode falar com ele? Será que esse cara que comprou a residência quer uma casa na praia? Então, existe isso no mercado de corretagem, eu sei porque eu já fui abordado diversas vezes, né? Eu investi num negócio aqui, de repente o corretor mudou de corretora e ele levou a base para lá. E o representante comercial, né, ele acaba trabalhando dessa forma, mas eu tenho a minha carteira de clientes. Então, essa posse da informação vai ser relativizada. Né? No momento que você coleta esse dado, poxa, como é que isso vai lidar? Isso vai acabar estourando no negócio que está claro, não no representante comercial, no caso, no corretor. No negócio que ele está representando, que ele está ofertando. Você não vai olhar para o corretor, você vai olhar para a consultora e dizer, tá, como é que você conseguiu uma informação? De onde é que vem? Justifica. A consultora vai dizer, tá, mas e agora? E a imobiliária vai dizer, tá, como é que eu justifico? Não tem condições. Então, e certamente esse é um ativo muito importante, inclusive, praxe aí de mercado, de que a imobiliária A ou a incorporadora B vai contratar o José corretor, porque ele tem 15 anos de mercado e tem uma carteira de clientes enorme, né? Isso sem nenhum julgamento, é totalmente padrão no mercado, né? E aí agora as empresas vão ter que olhar para isso de maneira diferente, né? Não vamos matar o profissional com toda a sua experiência, viabilizar. Claro. Mas tem regra para isso vai pedir um pouquinho, uma burocracia, né? Vai existir, e esse desafio das empresas, ele vai acabar levando você a investir, né, nessa questão de melhora de processo, registros e tecnologia. E quando a gente roda e fala de sistema e tecnologia, né? No mundo conectado hoje, o código é a lei. Não adianta eu ter o direito, não adianta o José ser advogado e ele querer brigar. O sistema judiciário funciona daquela forma, o cartel ele entrega a certidão no formato do sistema dele. Então, o que está programado funciona, o que não está programado praticamente não existe. Né? Então, se o jurídico quiser brigar com a TI, ele não vai ganhar. Né? O programador vai lá e faz o que ele quiser. Então, essa questão de você eleger bons profissionais, não só que dialoguem, mas bons sistemas que saibam, que dêem a oportunidade de cumprimento, é importante, é um dos critérios que você vai ter que eleger. Tá? Então, saber escolher muito bem como vai trabalhar nesse mercado. Então, o primeiro ponto é, não existe milagre. Conformidade não é do dia para o outro. Você não vai fazer isso, esquece, não dá. Segundo, planilha não resolve o problema. Né? Terceiro, diagnóstico não é solução. Né? Quarto, implementação impõe mudança, e as pessoas não gostam de mudar. Haja visto, a gente está discutindo uma nova lei, está todo mundo franzindo a cara e dizer, não gostei. Então, para poder passar por tudo isso e sabendo que existe um desafio, você vai dizer o quê? O que me move nessa mudança? Por que eu vou passar por uma transformação digital? O que me provoca nessa mudança? Simples. Vão te exigir isso. E não vai ser a lei nem a autoridade. Teu fornecedor vai exigir. Teu cliente vai exigir. No caso das incorporadoras, teu investidor vai colocar, olha, eu só boto dinheiro aí se você tiver conforme essa nova lei. Meu filho que acabou de berrar concorda comigo. Então, essa exigência de mercado vai fazer uma cadeia de obrigações. Uma corrente, vamos colocar aqui mais bonito. Né? Cadeia tão muito feia. Então, essa corrente de obrigações vai dizer o quê? Eu tenho um cliente que vai me exigir isso para poder fechar negócio comigo. Eu tenho um fornecedor que vai pedir, um investidor da minha empresa. E você vai fazer o quê? A minha conformidade
depende daqueles que me cercam. Então, eu vou exigir dos meus fornecedores que façam. Por exemplo, o corretor. Então, uma imobiliária vai dizer, corretor, senta aqui, vamos bater um papo que vai ter regra. E aí esse corretor vai agir da forma que ele quer. Então, dessa forma, nessa cadeia, dessa corrente de obrigações, o mercado começa a se estabilizar, né? A gente não vai ficar com medo, receio, né, da famosa multa de tantos milhões de reais. Primeiro, essa multa é percentual de faturamento. Né? Segundo, você tem que faturar 2,5 bilhões de reais para pagar lá os 50 milhões de multa. Então, nem toda empresa, né, espero que você consiga um dia, mas nem toda empresa fatura tudo isso. Então, a multa não seria assim tanto problema. Segundo, terceiro, no caso, bom, vamos organizar os pontos aqui. Se você pegar a listagem de penalidades que a lei traz, a multa está no meio. Por quê? Ela pode te obrigar a pagar a base, a parar o tratamento. Então, como é que eu vou continuar empreendendo nesse negócio se eu tive que apagar minha base? Pensa numa imobiliária que vai ter que apagar a base dela. Ninguém vai começar do zero. Isso é pior, porque as multas dos contratos que você tem são mais pesadas do que aquilo que você poderia ser multado por uma autoridade que venha a existir. Então, o mercado ele tem a chance de se autorregular para criar as regras e ele vai fazer com que todo mundo busque a conformidade. Ele vai pressionar de todos os lados para que isso aconteça. Isso já vem acontecendo, né? E, obviamente, você vai fazer o quê? José, qual é que é a rota de menor custo? Fato, né? Então, a rota de menor custo é, primeiro, organiza seus processos, porque isso vai fazer com que a fase de análise da empresa para entender quais dados e processos você trabalha seja menor, dure menos tempo. Com menos processos, menor o risco. Então, às vezes, você, nesse momento de introspecção, consegue cortar procedimentos que são inúteis, que não servem para nada, não são efetivos, né? Não são eficazes. E aí, quando você começa a pensar nisso, você vai olhar, poxa, eu vou panfletar na rua e não ter registro de nada, ou vou fazer uma ação de marketing digital que eu tenho controle de tudo e, às vezes, eu posso mensurar na realidade, né? Posso determinar qual é o meu perfil, posso calcular o retorno sobre o investimento. Então, ao fazer essa adaptação, tu vai começar a fazer escolhas e essas escolhas te conduzem para a transformação digital, para todo esse momento que a gente está vivendo. Então, de fato, ele favorece a transformação digital, ele favorece uma melhora nos negócios, né? E quando você começa a olhar para dentro do próprio negócio, você não vai olhar só para o procedimento de coleta de dados, você vai olhar para o financeiro, marketing, eu ia ver, poxa, por que eu tenho 30 pessoas no meu comercial se eu poderia ter 5 ou 10, ter ações digitais, ter um departamento de marketing, uma agência, às vezes é mais barato, ou pelo menos o meu negócio é mais efetivo, eu vendo mais. Então, esse processo ele vai te ajudar também nessa análise de negócio, vai ser necessário essa análise. E a gente vê, então, que na prática, se a gente está falando como resultado muito mais do que uma aplicação da lei, mas sim trazer uma camada de conformidade, de compliance para os negócios, né? Onde antes de andar com a Constituição embaixo do braço, assim como uma empresa exige compliance, exige conformidade para fazer negócio com outra, isso provavelmente vamos por um caminho muito mais forte nessa linha do que efetivamente sob a perspectiva apenas legal, apenas jurídica, né? Sim, sim. Até porque os formatos serão livres, né? Então, você vai receber pedidos de prestação de informações dizendo o que você faz com os dados antes de fechar contrato. Isso de diversos negócios, diversos fornecedores. Então, de maneira geral, eu acho que o mercado vai se orientar, ele vai se organizar, né? Quanto antes essa organização existir, mais rápido a gente vai atingir a conformidade. E muitas das empresas que não estão tão preocupadas hoje, ou que têm furos na parte de conformidade, vão começar a descobrir novas obrigações, dizendo, poxa, eu estou correndo risco desnecessário e nem sabia. Então, eu estou utilizando uma metodologia. A gente pode falar uma coisa muito trivial aqui. Por exemplo, ferramentas de base de dados em planilhas. Todo mundo hoje usa planilha. Planilha para tudo, né? Então, dentro de uma agência, de um departamento de marketing de uma empresa, que é o setor mais impactado, né? Até digo assim, quem nos procura primeiro é o departamento de marketing. Depois a gente toca no restante da empresa. Então, um exemplo muito claro aqui, compra de mídia, impulsionamento de uma postagem numa rede social. O LinkedIn, acho que é uma das boas redes que a gente pode dar um exemplo. Você faz uma ação de marketing, você tem uma base de dados, essa base de dados existe num sistema, no CRM, numa plataforma de embalde, enfim. Aí
você faz o download da base de um lado, baixa no seu computador e faz o upload lá no sistema do LinkedIn, pega aqueles e-mails, escolhe o perfil que você quer fazer, você está traçando o perfil, e compra a mídia. Poxa, que legal, José, não vai dar problema? Tá, mas e a pessoa que baixou essa base de dados? Ela não pode compartilhar com outra pessoa? Você está levando para o LinkedIn, você fez o registro lá na outra ponta, que você jogou esse dado para o LinkedIn? Então, se a conexão fosse direta, né, por integração de sistema, seria muito melhor. Então, é esse tipo de pontinho que a gente vai acertando, dizendo, pô, eu vou continuar impulsionando o conteúdo, vou, mas eu não vou fazer download e upload de planilha, eu vou fazer uma conexão direta entre a minha audiência daqui e a audiência que eu quero listar lá no impulsionamento. E dessa forma, entendendo como funciona o departamento de marketing, o comercial de cada empresa, a gente consegue olhar para os processos e ir lapidando isso para sustentar os negócios de pé. É um desafio grande, tá? Não é fácil. Voltando, a gente falou em tradução, né, no início, então o advogado ele vai ter que traduzir a lei para o cliente e o cliente vai ter que traduzir o que ele faz para o advogado e a gente vai continuar nesse trabalho de meio campo. Aí você vai dizer, José, esse serviço é só jurídico? Você falou de parâmetro, de mexer em sistema? Não, não é. Não é porque eu gosto muito disso, eu trabalho com isso, nosso escritório se ocupa dessa forma, mas eu não posso exigir que todo mundo haja, né, do mesmo jeito. Então, você vai envolver aí profissionais de segurança da informação, engenheiros de tecnologia, dependendo do que você está fazendo. Então, vai ter que fazer migração do sistema, porque às vezes se o teu CRM é tão antigo que não dá conta de fazer tudo isso, ou é aquela empresa que diz, isso aí não vai pegar. E você ali preocupado, porque ele já pegou, não vai se adequar e vai precisar mudar. Né? Então, sim, o trabalho ele é multidisciplinar e uma das etapas, né, desse trabalho dentro das empresas é justamente criar um grupo de trabalho com representantes dos principais setores, dos mais impactados. E a gente foi capaz de desenvolver quase 40 minutos de conversa aqui sem falar do nosso famoso RH. Então, pessoas são contratadas, né? E aí você vai dizer, pô, José, eu tenho profissionais dentro da minha empresa, meu RH vai ser impactado severamente. Por quê? Porque ali você tem dados de identificação das pessoas, você tem dados de estado de saúde delas, se elas contraíram doença ou não, a gente está no meio de uma pandemia, né? E aí como é que você lida com esse tipo de informação? Então você vai ter os dados, né, de identificação, os dados sensíveis, vai ter que lidar com tudo isso. Então, para fazer isso, apoie-se, né, em procedimentos muito claros, de preferência escritos, tenha sistemas que te permitam controlar não só o projeto de adequação, né, de conformidade à lei, mas dos teus processos internos, né, e buscar a educação. A gente tem que mudar a mentalidade das pessoas. Eu não faço mais qualquer coisa com as informações, tem regra para isso. E nesta empresa, nesse negócio, desenvolve-se esta maneira. Aí a última pergunta que eu colocaria para mim mesmo responder é: isso vai matar a inovação? Não, não vai. Não vai. Ele só vai exigir de quem empreende, de quem inova, um pouco mais de conhecimento sobre o que eu posso fazer. Então, eu posso continuar desenvolvendo um novo código, um novo sistema. Eu vou testar com que dados? Bem, não vai ser mais com dados de pessoas reais, você vai usar dados fictícios que cumpram aquela função. Eu quero ter uma funcionalidade beta no meu sistema. Posso? Pode. Vai estar muito claro isso que você vai fazer. Você pode segregar essa base. Enfim, existem diversas técnicas para empreender nessa área. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas como tudo nessa vida, tem regra que a gente precisa cumprir ou mensurar o risco. De todas formas, as decisões precisam ser conscientes, né, para a gente mitigar os problemas que podem acontecer. Legal. José, e aí eu tenho uma dúvida, que é realmente uma dúvida para mim e certamente aí para boa parte da nossa audiência, né? Ninguém vai começar a gerar dados no dia que a lei entrar em vigor, né? Em maior ou menor volume, todo mundo já tem aí os seus bancos de dados, seja em Excel, seja numa plataforma lá como resultados digitais, enfim, um CRM, um que quer que seja. Ou seja, já vai ter um legado, dados que eu coletei no modelo antigo / atual, né? Que atenção que eu tenho que dar para isso e que restrições eu tenho para essa massa de dados que eu já tiver quando a lei entrar em vigor? Bem, como a pergunta pessoal, a opinião aqui também é minha, né? José que está falando, não sou porta-voz do mercado. Então, qual é a opinião do José? Não é segrega essa base, mas saiba diferenciar o que é dados antes e dados depois. Não está claro a regra de transição. Né? Por falta de uma autoridade que diga,
não temos uma regra de transição. Por não ter essa regra de transição, você não sabe o que pode acontecer, basear os negócios sem ter a visão do que é antes, do que é depois, é um risco muito grande, que eu não recomendo que você... Então, consiga fazer isso. Significa que cada dado precisa ter um timestamp, né? Uma data de coleta, de tratamento, mínimo que você tem que fazer. Aí você vai dizer, José, existe um mínimo? Sim, existe um mínimo. A data, né? A origem e o local físico onde o titular do dado estava quando você coletou. Eu estou falando do mercado imobiliário, que eu peguei um cartão de visita. Bem, eu imagino que o teu corretor trabalhe, more, viva e caminhe nas ruas do Brasil. Aplica-se a LGPD. Eu estou fazendo marketing digital. Pega o IP de conexão de quem interagiu com você, determina a localização a partir dele, assume isso, ou pede a informação, double check, e avança. Então, você precisa ter esses dados mínimos. Como é que eu viro essa conta? Como é que eu vou lá e olha, o que eu posso fazer? Então, vamos colocar o seguinte. Se você quer usar os dados para trás, né, do passado, vigente a lei, o que eu faço com os dados pretéritos? Ou eu coletei esses dados com toda a fundamentação, com todas as obrigações que cercam a lei, eu utilizo como se eles tivessem sido coletados depois, porque está tudo certo, não mitiguei os riscos. Não. Ou eu assumo o risco de tratar esses dados, né, e continuar fazendo, sabendo que há uma diferença muito clara a esse respeito. Então, esse risco, ele existe, não está claro qual é a regra de transição. Eu assumiria um papel de cautela de não precisa apagar a base, como muita gente fez na Europa, não é necessário fazer isso, né? É necessário tomar uma decisão consciente. Vou arriscar a utilizar esses dados sem me preocupar com as obrigações da lei, eu vou, à medida do possível, esquentar essa base, trazendo ela para a nova realidade. Então, eu, José, trabalharia nesse aspecto. Então, se faz sentido o consentimento, busque o consentimento. Se faz sentido uma interação para dar transparência, visibilidade, faça isso. Se eu consigo trabalhar com legítimo interesse e agora eu só preciso colocar em prática a possibilidade do titular pedir informações ou apagar esses dados, por o caso, então então eu vou botar isso para funcionar e vou coletar, né? Por exemplo, eu tenho hoje um CRM na HubSpot, amanhã eu migro com a automação que eles têm, amanhã eu passo para resultados digitais. Então, essa base de dados caminhou comigo, eu tenho registro que naquele momento eu coletei daquela pessoa naquela landing page e eu vou mantendo esse histórico, né, porque o dado vai caminhando junto comigo. Tendo esse histórico, tudo bem, não tem problema. O grande ponto é que as empresas, eu não quero dar nomes aqui, você vai ter que analisar caso a caso, mas de maneira geral elas têm certa dificuldade, porque quando você exporta uma base de dados para fazer uma migração, normalmente o que vem é uma planilha. E aí justamente a dificuldade de manter todo esse registro. Então, hoje, ou essa base de dados, ainda que no CSV numa planilha, te permite manter o tracking, né, de tudo isso, ou você vai ter que construir as famosas APIs de integração do sistema para puxar dado de um para o outro, de tal forma manter todo esse registro e a conformidade. Inclusive, penso eu que está surgindo aí no mercado uma nova forma de atuação das próprias agências, que é ter a competência de consumir essas APIs e manter a conformidade, tratando esses dados, ou inserindo informações. Digo isso porque eu sou a parte nerd do escritório que gosta de programar e de fazer tudo isso. Então, existe todo um potencial para você, de fato, cumprir a lei. Vai, dependendo daquilo que você pretende fazer agora, vai ter um budget para tecnologia, para análise do jurídico, enfim, vai ter que alocar tudo isso. Quanto maior a densidade do negócio, mais obrigações você já tem. Isso já é natural, é inerente, agora é só entender quais elas são e buscar cumprir. Perfeito, muito bom. José, nosso tempo voou, a gente já está bem estourado de tempo aí. Eu só queria fazer uma pergunta final, que eu acho que você não tem a resposta, né, por não ter uma bola de cristal, mas em linhas gerais, aí, o que a gente tem previsto como grandes marcos para a lei, né, ela não tem uma data fechada ainda para entrar para ter validade, né? Mas tem alguns grandes marcos que a gente precisa vencer. E qual que é a tua expectativa para que a gente tenha ela valendo aqui no Brasil? Eu não preciso nem falar em data, tá aqui atrás, né? 3 de julho. Tomei o cuidado de colocar isso no nosso vídeo, porque é o seguinte: no momento que nós gravamos esse vídeo para vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em março de 2021. Ela está baseada numa medida provisória, um instrumento legislativo
temporário, né? Por isso provisório, e vai perder a vigência dela já depois da data inicialmente planejada. Então, assim, poxa, o advogado conseguiu complicar, né? Vamos contar a história para trás. A Lei Geral de Proteção de Dados deveria ter entrado em vigor em fevereiro de 2020, deste ano, foi prorrogada para agosto, né, dia 16 de agosto, se não me engano, desse ano. Estava tudo certo que ia entrar, com esses 2 anos entre período de adequação, e aí resolveram jogar para frente. Nesse joga para frente, né, lei e medida provisória começaram a guerrear no processo legislativo, até que ficou o texto da medida provisória, maio de 2021. Isso é o que nós temos hoje. Que aí vamos à bola de cristal, né? Se essa lei for convertida, se essa medida provisória for convertida em lei, mantida está 2021. Se ela não for convertida em lei dentro do prazo, que são os próximos 60 dias, ela cai e o texto anterior volta, ou seja, eu vou botar a data aqui de 16 de agosto de 2020, né? Alguém vai discordar aí por 14, 15 ou 16. Aí você vai dizer, José, mas essa medida provisória, 60 dias que ela tem para frente, vai bater ali em meados de setembro. Exato. A gente vai ter uma lei retroativa. Então, essa bagunça legal que a gente está vivendo hoje, né, que o nome bonito é insegurança jurídica, né? Essa bagunça, ela dificulta a decisão de alguns, mas a grande verdade é que o mercado resolveu dizer, olha, eu não vou ficar pagando para ver o que vai acontecer. Eu vou buscar agora a conformidade. Se for para agosto, está em cima do laço. Se for para o ano que vem, é um tempo razoável para eu conseguir fazer tudo. Então, e um outro ponto é, como essa lei depende de regulamentação, de esclarecimentos pela autoridade, mesmo que você cumpra todas as obrigações da lei, que podem ser cumpridas, você não vai atingir a conformidade total, absoluta, porque ainda, né, necessita desses regulamentos. Significa dizer que a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é constante, tanto pelos regulamentos que vão vir, quanto pelas mudanças que você vai tendo no desenvolvimento do teu negócio. Poxa, o setor do marketing agora quer fazer diferente, o comercial teve uma sacada. Como é que eu faço? Faz, mas pode receber de água legalmente e registra. Então, essa conformidade é muito, ela tem que se moldar à tua realidade. Vai constantemente atualizar esses documentos e esses processos. José, entrou gente nova na empresa. Capacita eles, vai lá, vamos treinar, vamos mostrar como funciona. Então, esses desafios de manter a conformidade, certamente ele vai ser maior, né, ao longo do tempo, do que o esforço que você vai ter agora. Quanto mais organizada a empresa, menor o esforço, obviamente menor o investimento para fazer essa conformidade. Claro. Quanto mais enraizado tiver a mentalidade dessa proteção à privacidade e aos dados no teu negócio, mais fácil também, mais barato de manter, porque o teu trabalho já conduz a isso. Uma expressão que você vai utilizar muito no mercado é o famoso encarregado de dados, ou o nome, né, da Comunidade Europeia é o DPO, né, o Data Privacy Officer. Preciso contratar essa pessoa agora? De novo, opinião do José, que não fala para o mercado, é para a minha forma de implementar. Eu vejo que não. Porque é o seguinte, dependendo do tamanho da tua empresa, tem sempre, eu vejo bem o depende na fala do advogado, né? Dependendo do tamanho da tua empresa, tu pode ter alguém dentro do teu negócio que é capaz de exercer essa posição e tu não conhece. Então, como nós trabalhamos, tá? A gente entra como consultoria na empresa, chama os principais setores, os mais afetados, cria um grupo de trabalho, com eles desenvolve, busca efetuar essa conformidade e busca dentro do negócio pessoas que possam ocupar essa posição. Eu tenho uma pessoa da TI ou da segurança da informação que pode fazer, legal, vamos dar uma certificação para ela, um conhecimento que ela vai precisar, uma base jurídica, ela pode vir a fazer sozinha, ou ela pode precisar desse conhecimento externo para dar suporte ao seu trabalho. Mas buscar profissionais dentro da empresa, acho que vale o esforço. Então, ao invés de despender com uma pessoa que é cara nesse mercado, você faz esse esforço de mudar a mentalidade da empresa, buscar as forças ali dentro do negócio. Se for o caso do contrato fora, não está nem claro qual é a formação dessa pessoa. Né? Então, vamos trabalhar o negócio primeiro, vamos deixar ele rodando, buscar as forças dentro, e aí faz sentido tu ir atrás.
Quando chegar nesse momento de a lei começou a vigorar, nós vamos, quero crer, né, a questão bola de cristal, nós teremos uma autoridade de dados que vai dar um parâmetro, que tem lá na União Europeia. A partir de X advogados, se você não trabalha dados no seu core business, abaixo disso está dispensado, acima disso, você vai ter que contratar um encarregado. Hoje no Brasil, até a padaria da esquina vai precisar contratar um encarregado. O chapeiro, o caixa é o encarregado de dados. Faz sentido? Não faz sentido. Busca fazer a conformidade do teu negócio, vai acompanhando as informações. Quando chegar o momento certo, aí você contrata. Perfeito, muito bom. José, mais uma vez, muito obrigado, muito esclarecedor esse tempo aí, o tempo voou, né? Certamente tinha muitas perguntas a serem feitas, e aí até quero deixar aberto como é que o pessoal pode conhecer mais o teu trabalho, estabelecer um contato contigo para fazer um link, né, um networking, enfim, como é que o pessoal te encontra aí? Deixa um canal para nós, por gentileza. Então vamos lá, perfil no Instagram, @direito digital, no Twitter também, o escritório é LepADV em todas as mídias, né? E lepadv.com é o nosso site. Eu adoro tomar café, como vocês viram na conversa inteira, não recuso nenhum tipo de convite para nenhum tipo de café, então agradeço aqui o convite para participar do SMV e trocar essa experiência com vocês. Aceito, se eu tiver agenda, a participar de novos e interessantes debates como esse. Acho que é compartilhando o conhecimento que nós vamos orientar não só o mercado, mas toda a nossa sociedade a ser mais consciente, né, sobre os direitos e obrigações que possui. Né? Enfim, fica à vontade para quem quiser me abordar. Também no Telegram, Direito Digital é meu usuário, quem quiser me adicionar para bater papo. Prefiro muito mais do que o WhatsApp, é mais fácil a gente trabalhar. Como vocês viram, né, não é só um advogado nerd que gosta de marketing e tecnologia, eu gosto bastante de conversar. Então, tendo a disponibilidade, por favor, entrem em contato, vamos conversar. Havendo interesse das empresas também em ter conhecimento de como nós desenvolvemos o nosso serviço, podem entrar em contato. A gente gosta muito de trabalhar não só a consultoria jurídica específica da LGPD, mas esse trabalho de mentoria que se faz a partir da bagagem que nós já temos, né? Mais de 13 anos de advocacia trabalhando nessa área de tecnologia e comunicação em mídias digitais e sociais. Então, a LGPD veio aí, junto com o Marco Civil da Internet de 2014, passar por dentro desse nosso trabalho. A gente adora trabalhar tudo isso. Fica o convite a todos que queiram conversar conosco, né? E novas oportunidades que certamente teremos para falar desse tema tão interessante. Muito bom, legal. Muito obrigado. Pessoal, continua com a gente. Temos ainda muito conteúdo na trilha de economia e gestão. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima.